essa obra e, como tantas outras, infelizmente, não andaram. E a gente fica questionando por qual motivo será. E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso aí. Márcio, complicado, né? Até você sabe que nos sentimos à vontade em falar isso, Márcio, porque nós não transpomos aquela linha da ética, né? E da correção, que é você avaliar o trabalho do seu semelhante. A imprensa faz isso e deve fazer isso, porque é o papel da imprensa. A população, os formadores de opinião, o cidadão, é o papel deles avaliar, porque, a bem da verdade, foi esse cidadão, foi essa cidadã que coloca o prefeito, o vereador a trabalhar. Ela que escolhe entre os candidatos qual é o candidato da sua preferência. Mas como ex-prefeito, às vezes fica complicado falar algumas coisas, Márcio, porque, né, você estava lá antes, então fazer uma avaliação do trabalho é sempre complicado. Mas sobre esse tema, estamos falando aqui das atividades que foram feitas dentro do nosso mandato, do mandato que nós participamos, né, como prefeito municipal. Então eu fico muito à vontade para falar disso. Claro que há um sentimento de discordância, de total discordância, com a interrupção de algumas atividades, de alguns programas, de algumas ações e de algumas obras públicas, né? Não foram apenas obras públicas que pararam, foram programas importantes. Você vê um GAP aí que atendia centenas e centenas de pessoas por semana, que girou reconhecido pelo Ministério Público, Poder Judiciário, a nível estadual. Programa Cidadania Plena, Programa Agentes de Educação e Cidadania, enfim, vários que não tiveram continuidade. É um direito de um gestor e de uma administração que assume? Evidentemente, mas também é um direito de todas aquelas pessoas que usufruíam dessas ações, e justifica muitos contatos e muitas ligações para a rádio, a Geo e Márcio. É um direito dessas pessoas questionar. E também é um direito de quem implementou essas políticas dizer que talvez não tenha sido a melhor opção. É um direito, porque foi parte de um programa de governo, não de um partido, não de dois partidos e não de um prefeito. De funcionários públicos que foram eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo. Então, só esse detalhe. Fico muito à vontade para falar sobre isso. Sobre as obras públicas, o que causa certa estranheza é que algumas seguiram e outras não. Então, houve uma escolha. Se há um critério, uma tábula rasa, olha, vai parar tudo porque não concordamos com nada. Bom, para tudo. Agora você, não, eu quero que isto aqui continue. Eu quero que isto aqui pare. Eu quero que isto aqui avance em ritmo normal. Eu quero que isto aqui entre em ritmo lento. Aí nós não conseguimos compreender qual é o critério. Entende, Márcio? Uma unidade de saúde, aí depende da política de cada gestor, né? Por exemplo, nós temos lá no bairro Santo Antônio, uma unidade que foi deixada praticamente pronta. No bairro Hortêncio, e de tudo isso há registros, né, que foram publicizados pela Prefeitura Municipal, justamente para não... mas será que estava assim? Será que não estava menos? Será que não estava mais? Há registro, né, fotográfico e filmagem de tudo. Então, uma unidade básica de saúde pronta lá no bairro Hortêncio, aqui no bairro Leyman, né, em estado avançadíssimo. Bom, em torno de 90% aqui na... Claro. Faltava pouco, né, para terminar. Esse questionamento, por que não finalizar? Nós tivemos um dezembro em 2016, e muitas pessoas lembram, extremamente chuvoso. Choveu praticamente o mês inteiro, né? Tanto é, mas que quando nós entregamos para a comunidade a revitalização, o final, né, do programa de revitalização da área verde, entregamos a obra ali, descerramos a placa debaixo d'água, né, às 8 da noite do dia 31 de dezembro, né, quando encerramos ali as nossas atividades na prefeitura. Mas, Márcio, se é desejo colocar um PSF novo e trazer mais uma equipe, mais um médico, mais um enfermeiro, mais um odontólogo, vai do planejamento de cada administração. Mas se não quiser fazer isso, a prefeitura hoje aluga prédio para a unidade de saúde. O prédio lá do INSS, ali ao lado, né, do INSS, é alugado. Pô, você tem uma unidade de saúde nova, pronta, tua que não custou nada, a prefeitura apenas disponibilizou o terreno, né? Nós conseguimos
junto ao governo federal, 400 e poucos mil reais para cada unidade, não teve um pila da prefeitura. Então, sai do aluguel e entra numa casa tua, nova, em plenas condições, né? Então você tem essas escolhas. Ou termina a obra e fecha para quando no futuro alguém quiser ocupar, tem à disposição. O problema de você paralisar uma obra, Márcio, em primeiro lugar, é que tu contribui para o desemprego, né? Pessoas que têm o posto de trabalho ali na construção civil voltam para casa. Segundo, quando alguém retomar, e tem que ser retomado, agora daqui um mês, pode ser tudo retomado, tomara a Deus, né? Ou daqui um ano, ou daqui 5 anos, quanto mais de dinheiro terá que ser investido para terminar? Né? Quanto precisava se o ritmo fosse normal? E quanto você vai precisar com a paralisação? Então esse que é o problema, né? O difícil de compreender... Obras, só para concluir essas obras, a gente não está falando de uma... fazer uma... Que vai a milhões, digamos, uma estrutura, um monumento grande. Um monumento para os grandes... sei lá, algo que não tivesse importância, né, e que não fosse né, função principal da prefeitura municipal. Aí sim, olha, isso aqui não precisa, isso aqui não tem necessidade, né? Então, olha, nós vamos parar porque não precisa. O que a gente está falando aqui é de colégio, de posto de saúde, é de acesso pavimentado a bairro, é disso que nós estamos falando, né? Então, acredito eu, né, na nossa opinião, que deveria ter sido dado sequência, até porque, Márcio, assim como no Banco do Brasil, no Banrisul, no Sicredi, na Caixa, no Bradesco, para falar de todos, troca o gerente, mas não troca o banco. Não é bem assim que quem assume é o dono da casa. Não, eu faço o que eu quero, eu paro, eu continuo. Isso pode ter, inclusive, repercussão de quem te fiscaliza, né? Porque algo que está em andamento, que está acontecendo, você não tem opção de parar ou continuar. Se é um convênio, meu amiguinho, tu tem que cumprir. Senão, o puxãozinho de orelha vem depois. Então, né, não é eu sou o dono, o partido é o dono, é o novo dono, ou esse é o antigo dono. O dono é o cidadão. A comunidade é que tem esse sentimento de pertencimento com as coisas públicas. O gestor é apenas uma mulher ou um homem que se alterna a cada 4 anos, escolhido pelo povo. É o gerente. É no máximo o gerente. Então, assim, fica esse questionamento, pois é. Sim. A questão, Fabiano, é a seguinte... Na minha opinião, deveria ter sido concluído, evidentemente. Nem a ritmo supersônico, ritmo normal. rápido, e nem lento. Sim. Normalmente, como tudo na vida. Porque assim, a Rádio Alternativa sempre se coloca à disposição, inclusive, aí da Prefeitura, para poder vir argumentar e falar dos motivos do porquê da não continuidade. Será que é falta de dinheiro? Não é? Porque, segundo a informação, também foi deixado um valor também considerado para a antiga administração. Já se passaram 2 anos. 2 anos e as obras continuam ainda a ponto de conclusão e ainda não foi finalizada. Então, aí o povo se pergunta, mas por quê? Qual o motivo? Essas obras, qual o motivo? Márcio, claro. Essa questão que fica no ar, né? Qual o motivo? A questão financeira, Márcio, isso foi muito oportuna a tua lembrança, né? Para todas as obras que estavam em andamento e também, veja bem, e também para aquelas que as licitações foram publicadas ao final do nosso governo, e final também é tempo de governo, né? Para quem gosta aí do futebol, a gurizada, então... Gol aos 44, 45 não vale. Inclusive, tem que ser aos 30 do segundo tempo no máximo. É claro que vale. Tempo de governo é tempo de governo. Para tudo isso, Ageu, para todas as obras que foram publicadas no final do mandato, licitação, todo o valor correspondente à obra ou ao programa está separadinho lá. Ou deve estar, né, até hoje, né? Inclusive aí que eu quero entrar. Em andamento, inclusive o repasse para a viatura da Brigada Militar. Claro, evidentemente. Existem documentos disso. O projeto foi enviado para a Câmara, inclusive. Para você enviar um projeto para a Câmara, você tem que ter o extrato, né, da conta, senão alguém poderia enviar um projeto. Eu quero dar um trilhão de reais para a Rádio Alternativa. Tá, mas cadê o dinheiro? Então você tem que mandar junto com o projeto de lei o respectivo extrato. Então não tem mimimi quanto a isso, entende? Existem documentos, foi feita uma prestação de contas a partir do balanço, veja só, a partir do balanço assinado
Não pela administração que saiu, mas pela administração que entrou. Ou seja, inquestionável, né? E sobre esse ponto também, mas a gente tem que lembrar, né, que tão logo foi publicado o balanço pela prefeitura, né, que é o raio-x, né, de como foi deixado, né, como foram deixadas as contas por parte de quem saiu. Conversamos com o vice-prefeito Elton também e tomamos essa iniciativa. Ó, vamos convidar a imprensa, as associações, os sindicatos e vamos entregar esse documento. Porque é parte do trabalho de quem sai, né? Como terminaram, né? Como estavam as contas? Bom, vamos relatar isso. Mas o Elton não era vice-prefeito mais, o Fabiano não era prefeito mais, mas é relativo ao tempo que essa equipe trabalhou na administração pública. Então nós reunimos todas essas entidades e entregamos uma cópia, mas a alternativa é receber uma cópia deste balanço financeiro de 2016, que foi o último ano do governo. E ali revela o montante de recursos que foi deixado pela administração anterior, que é a maior soma em dinheiro que uma nova administração já recebeu em Giruá para começar a trabalhar. Então, além do seu orçamento, que está zeradinho ali em 1º de janeiro, né? Além do seu dinheiro, digamos assim, referente ao seu período, foi deixado pelos antecessores, né, uma bolada em dinheiro muito alta. Pois é. Que faz a diferença, sim. Mas a equipe que entra, a equipe que inicia, cabe todo o direito e toda a prerrogativa de definir como se aplica esse valor. Evidentemente, não há um questionamento, Márcio. Nós conversamos várias vezes aqui, Ageu. Nunca foi dito, mas por que não usaram o dinheiro que nós deixamos para isso? Não, isso é atribuição dos novos gestores. Só também nós não podemos aceitar calado, e nunca aceitamos calado, né? Quando alguém diz, mas não era 3 milhões, era 2,5. Opa, só um pouquinho. Né? Se querem ver papel, vamos ver papel, né? Documentos. Que não adianta falar da boca para fora. E geralmente, quando isso ocorre, as pessoas que falam não conseguem sustentar essa mentira e acabam, né, trocando de assunto. Só mandando mais um alô, então, Márcio Silva. Sim. Recebemos várias ligações já aqui, Fabiano. A dona Lília, lá do bairro São José, está dizendo que está com saudade do senhor. Querida tá com saudade. Lá Ferreira. Isso, ó. Ela, Maria Tereza, lá, filha dela, tudo lá, mandando um abraço e saudade do Fabiano. Ligou também aqui um pai que tem 2 filhas no Colégio Batista, disse que com chuva chove que nem na rua.